Vamos falar de bola e campo, vamos falar do Flamengo. Caê Mota, repórter do GE. Globo, está aqui com a gente para falar o que vai fazer o Flamengo para esse jogo contra o Corinthians. A gente tem um super clássico, né? O maior, reunindo as duas maiores torcidas do Brasil. O Casagrande jogou pelo Flamengo e pelo Corinthians, esse super clássico. E o que o Flamengo vai fazer, Caê? Tem muitos problemas ainda, né? Boa noite. Fala, fera, Eric Faria. Boa noite, Rafa, Casão. Pois é, um jogo que não dá para falar desse jogo sem falar dos últimos 2 jogos e sem falar da sequência pela frente, né? O Flamengo que está muito mais preocupado em recuperar o fôlego do que falar da equipe em si, taticamente, como é que vai enfrentar, enfim, como vai se arrumar. Claro que o Dome amanhã, no único treino que ele vai poder fazer, ele vai mexer algumas peças ali, vai tentar arrumar a equipe, mas é um Flamengo que está muito mais preocupado em recuperar o fôlego da equipe, depois de 2 jogos já essa semana. Depois é sempre bom pontuar, uma sequência importantíssima. Tem um jogo contra o Júnior Barranquilla pela Libertadores, que vale a liderança do Grupo A ali contra o Del Valle, tem aquela disputa ainda. Depois uma sequência contra os adversários diretos pelo título brasileiro. Pega o Inter fora, o São Paulo em casa e o Galo fora. Então, tudo isso entra ali na mistura do Dome, da comissão técnica, dos médicos, para avaliarem quem enfrenta o Corinthians, quem não enfrenta. E a gente pode falar já que Rodrigo Caio e Arrascaeta serão poupados, ficam no Rio tratando de desgastes musculares que tem. Então, o clube mesmo já informou que eles vão ficar no Rio, visando esses próximos jogos da próxima semana. Tem o Everton Ribeiro, que vai ser reavaliado neste sábado. Deixou o jogo contra o Bragantino com dores no joelho esquerdo. Não é nada muito grave, mas até pela sequência de jogos que ele vem, pela seleção, viagem do Peru para o Brasil, entrou em campo. A tendência é que ele seja poupado, não há ainda uma definição, mas até por essa preocupação com o futuro, ele deve ficar no Rio de Janeiro, vai ser batido o martelo amanhã. E tem alguns outros jogadores que também estão um pouco nessa situação. Thiago Maia e Arão participaram de toda a sequência de jogos, Pedro também participou de toda a sequência de jogos. Enfim, um Flamengo que está avaliando muito essa questão, o tal do secar, o teste de secar, que identifica o desgaste, está sendo levado muito a sério nesse Flamengo, para ver quem joga contra o Corinthians, quem segue, quem fica no Rio de Janeiro. Até temos algumas informações interessantes de bastidores sobre essa avaliação. Ontem, após o jogo, o Dome pediu que os médicos levassem equipamentos para o Maracanã, para que a recuperação começasse a ser feita ainda no vestiário. Então, quem jogou já começou a recuperação, massagem, tudo mais, ainda no vestiário. O GPS indicou que o Flamengo contra o Bragantino correu menos e deu menos, atingiu velocidades menores do que é o habitual. Isso mostra que a parte física pesou sim, pela sequência de jogos. Então, tudo isso entra ali naquela avaliação para ver quem encara o Corinthians. E a parte boa, para não ficar aqui falando só coisa ruim, Felipe Luiz volta de suspensão e Bruno Henrique e Gerson, que foram poupados de início contra o Bragantino, devem começar contra o Corinthians, mas é difícil de montar esse quebra-cabeça, né, Eric? Então, Caio, eu ia te perguntar isso. Você conseguiu apurar, tem ideia de um esboço de time para entrar em campo domingo? Eu já emendo uma segunda pergunta. A situação do Diego Alves, a situação contratual, a última informação que eu tive era que a negociação deu uma travada e que ela consegue caminhar um pouquinho pela boa relação que o goleiro tem com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, mas ela hoje deu uma estagnada, é isso mesmo? Então, começando pela segunda pergunta, tem 2 fatores, né? O tempo de contrato, há um consenso ali de que, caso seja renovado, será até o fim de 2022, mais 2 anos de contrato. Diego Alves tem 35 anos, mas tem uma história no clube, é líder, e é muito importante também até para essa transição com o Hugo. Só que se o tempo de contrato foi muito fácil de resolver, a parte financeira está travando. Ainda há desavenças aí nessa questão, o clube pensa em pagar e tudo mais, e realmente está travado, isso tem que ser negociado, e o Marcos Braz está fazendo ali aquele meio campo, ele se dá muito bem com o Diego Alves. É sempre bom lembrar que quando o Marcos Braz chega, o Diego Alves tinha muito risco de deixar o clube por conta de tudo que rolou ali no fim de 2018. O Marcos Braz é muito importante nessa conversa, em apaziguar e fazer com que ele fique e tenha sido tão importante no ano passado. Então, espera-se que ele repita essa lábia, esse gelo no sangue, como ele fala, para que as coisas se acertem. Mas é isso, o tempo de contrato, tudo ok, tudo definido. Parte financeira está travada. E sobre time para amanhã, eu confesso que eu tenho muita dúvida sobre Isla, para domingo. Thiago Maia e para domingo, perdão.
Sobre Isla também, que jogou o jogo inteiro terça-feira no Chile, voltou, jogou ontem, então isso tem que ser também avaliado. Então eu esboçaria ali o time com Hugo, Isla ou Mateuzinho. A defesa, a tendência é que seja Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz complementando. No meio campo, eu apostaria em Arão, Gerson, Diego, e aí depende do Ribeiro ou Vitinho, mas eu apostaria no Vitinho. E aí o ataque, sim, Bruno Henrique e Pedro, que foram poupados de maneiras distintas, mas foram poupados contra o Bragantino, né? Valeu, Caí. Obrigado pela tua participação aí. Estamos quase já no sábado, 5 para meia-noite. Obrigado, a gente vai mudar, vai entrar o Marcelo Braga, que acompanha o dia a dia do Corinthians, e depois o Casão e o Rafa vão fazer um balanço desse superclássico. Valeu, meu amigo. Um abraço, boa noite, tá? Valeu, abraço, boa noite, Eric. Eu queria deixar aqui só energia positiva aí pro Paulo Pelai, que a gente trabalhou com ele em 2013, 2014, ano passado. Tá na UTI com Covid. Boa lembrança. Então deixar aqui só essa mensagem aí de positividade para ele. Isso aí. Tomara que o PP, como a gente chama carinhosamente, o Paulo Pelai, se recupere e saia dessa rapidinho. Valeu, Caê. Um abraço. Valeu, abração. Então, como eu já anunciei, o Marcelo Braga agora vai falar do Corinthians. Marcelo Braga, que o pessoal falou para eu te chamar de Atirson, viu, Marcelo? Mas eu vou te chamar de Marcelo Braga mesmo, tá? O que você tem de novidade do Timão pra gente? Boa noite. Fala, Eric, boa noite. É o seguinte, o Corinthians está muito próximo aí de contratar o Fábio Santos, lateral que foi campeão da Libertadores, do Mundial em 2012, está no Atlético Mineiro, tem contrato até o fim do ano, vinha como reserva do Guilherme Arana, né, jogando pouco com o Jorge Sampaoli, e aí o Wagner Mancini, que foi técnico do Fábio Santos no ano passado, no Galo, fez essa ponte aí, e o Fábio Santos está muito próximo de voltar ao Corinthians, deve rescindir o contrato dele com o Galo até segunda-feira, e aí vai se juntar ao elenco. O Corinthians acredita que ele trará aí uma experiência, uma força importante para o vestiário nesse momento, né? Já que o Corinthians acabou de sair da zona de rebaixamento, vem de um ano bastante irregular, e vai ser importante também na transição do Lucas Piton. Hoje o lateral titular do Corinthians tem só 19 anos, era um jogador que seria trabalhado para ser titular do ano que vem, mas como o Sid Clay, que foi contratado para ser titular, não foi bem nessa temporada, o Piton acabou tendo esse processo antecipado. Agora o Fábio Santos chega e vai ser uma referência para o Piton. E com relação ao time, eu vi que o Corinthians tem alguns desfalques também, né, Marcelo? O Jô não joga, o Otero, em compensação, está voltando, o Cantilho também, os dois estavam na data FIFA, né, em suas respectivas seleções. Wagner Mancini terá mais problemas ou mais soluções para armar o time? Pô, eu acho que está equilibrado. Ele não vai ter o Ramiro, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, aí deve entrar o Otero na vaga dele. O Bruno Mendes, que foi expulso no jogo contra o Atlético Paranaense. Aí o Marlon é a única opção para a zaga do elenco, vai ser titular. O Corinthians hoje não tem um zagueiro reserva disponível. E aí o Jô está com essa lesão na perna esquerda, vai ser substituído pelo Bozelli. O Jô que não faz gols há 8 jogos, então aí vai ter um descanso. O argentino vai ter uma chance como titular. Agora, a grande dúvida é quem vai no gol, né? Porque o Walter fez uma grande partida contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Cássio estava suspenso. E aí agora eu passo essa pergunta para o Casão aí. Quem que deve ser titular, Casão? Olha, eu fiz o jogo quarta-feira, o Walter foi espetacular mesmo. A vitória do Corinthians, tirando, claro, o Everaldo que fez o gol, quase todo o mérito do Walter. O Cássio não vinha bem, estava desmotivado, o time não jogava bem, acabou sendo expulso e o Walter entrou. Pela participação do Walter, pelo bom goleiro que é, e como ele é um jogador que ficou no banco do Cássio muito tempo, sem reclamar de nada, pela forma que ele jogou, eu acho que o Walter deveria ser o goleiro do Corinthians. E digo assim, não é o Cássio ir por banco, é você conversar com o Cássio, talvez fazer um trabalho específico de motivação com ele, porque o Cássio é o melhor goleiro da história do Corinthians. Os grandes títulos do Corinthians, desde quando o Cássio entrou em 2012, tem tudo a ver com ele, né? Aquela defesa do Diego Souza foi a vitória na final da Libertadores. E contra o Chelsea lá, ele fez defesas maravilhosas, o Corinthians foi campeão mundial. Fora os títulos dos brasileiros, do tricampeonato paulista. Então o Cássio tem uma história que não se pode falar nada. Mas tem que ver que o momento dele era ruim, tanto psicológico como até de forma física mesmo. Então eu acho que o Walter merecidamente poderia ser o titular e não precisava o Cássio ficar no banco, porque não é caso de perder a posição.
É o caso de você dar continuidade ao goleiro que jogou muito bem e trabalhar o melhor goleiro da história, que ainda tem muito a dar, um trabalho psicológico mais específico, velocidade, agilidade, sabe? Porque o Cássio recupera rápido isso, e aí lá na frente o Mancini decide, mas nesse momento é um pouco injusto, sabe? Você comparar o Cássio com o Walter, porque o Walter jogou uma partida maravilhosa e o Cássio pegou só a parte ruim da história. O time jogou muito mal na quarta, mas ganhou. O time jogava muito mal antes, com o Cássio só perdia. Então, é meio que injusto. Você tem que colocar no pacote a história do Cássio, mas você tem que colocar no pacote o que o Walter fez também. Marcelo, para você tirar um 10 já no sábado, né? Porque já passamos da meia-noite. Dá o time que você acha que vai entrar em campo no domingo. Pois é, tem mais um treino aí amanhã. Esse goleiro eu vou deixar entre parênteses, tá? Isso aí, tá bom. Cássio ou Walter, e aí Fagner, Marlon, Gil, Lucas Piton, o volante Xavier na primeira linha, aí o Otero deve ir aberto pelo lado direito, o Everaldo aberto pelo lado esquerdo, pelo meio Camacho, Matheus Vital e na frente o Mauro Bozelli. Valeu, Marcelo, obrigado pela tua participação, vai descansar, que fim de semana tem muita bola rolando aí pra gente acompanhar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Rafa, o Casão comentou da situação do Walter e o Cássio no Corinthians. Eu queria que você falasse do quebra-cabeça que o Domi tem pela frente para montar o Flamengo para esse jogo e para a sequência, né? É um elenco posto à prova, né? É indiscutivelmente o melhor do Brasil, mas ele chega nesse momento e é totalmente fora do padrão. A gente está falando de um ano atípico, está falando de um surto recente que atingiu praticamente o elenco inteiro. São poucos os atletas do Flamengo que, em momento algum na temporada, testaram positivo, e vários seguidos agora, né, nessa viagem ao Equador. A questão dos jogos terça e quinta, um intervalo de pouco mais de 48 horas. Então, tudo isso somado. É o pior dos mundos, para quem, em tese, foi contratado para desenvolver um trabalho, para trazer uma ideia que não é tão comum dentro do futebol brasileiro, basicamente trabalhando na conversa, né? Mostrando vídeo, muito mais esperando recuperação do que treinamento nesses curtos intervalos entre os jogos. Então eu acho que é o trabalho possível, assim. Acho que o Flamengo sai muito ileso do que foi um período que poderia ter colocado tudo a perder na temporada, né? Classificado e bem na Libertadores, foram 6 vitórias e 2 empates nesse período, cara. Acho que só tem a comemorar. São 9 jogos em 28 dias, puxado, né? Fica essa impressão do empate com o Bragantino e tal. Cara, o momento foi para se comemorar, na verdade. Né? Tudo que foi, todo esse processo até aqui. E acho muito pesado, mais uma vez, quando a gente fala de um Everton Ribeiro que já não foi bem contra o Bragantino, e acho que sente o que é o retorno de seleção brasileira, para uma mudança para um Vitinho que tem outra característica, que está no fim da fila, que tem tido dificuldade quando entra. Acho que passa por questão também de confiança, um lado muito mais mental do que só de qualidade ou não qualidade. Nunca foi um jogador ruim, mas não consegue desempenhar no Flamengo o que foi uma expectativa gerada ali atrás. Mas vai ser usado, como foi o Lincoln, né? E aí veio aquela discussão, o Pedro, se era o Lincoln que vinha para dentro ou se o Pedro deveria ter ficado. É o limite, né? É o limite do jogador depois de 7 partidas seguidas, era um 8º jogo com 45 minutos na primeira etapa. Eu acho que tem sido feito o possível dentro das crenças da comissão técnica que foi escolhida. Então não tem nenhum absurdo no que está sendo feito. E o Flamengo, eu acho que passa praticamente ileso, cara, é para comemorar. Óbvio que essa sequência é pesada também. Próxima, né? Os 3 times que brigam pela liderança é o jogo mais pesado, um jogo fora de casa contra o Corinthians, um Corinthians também de ânimo renovado, né, com a chegada do Mancini, já vindo de vitória no meio de semana. Mas dentro da possibilidade, o elenco sendo colocado à prova, como foi contra o Palmeiras lá no ápice, né, do caos do Covid, eu acho que é só se comemorar. E mesmo com as ausências, vai entrar forte, vai entrar para confrontar, vai ser o time que fatalmente vai ter mais a bola, que vai tomar a iniciativa, até por característica dos 2 trabalhos. Então é o caminho que vem sendo construído. E muito dificultado pelo ano e o momento que a equipe está vivendo. Mas ainda assim, tudo dentro do padrão. É isso, ainda vamos falar muito de Flamengo e Corinthians e Flamengo nos próximos dias, aqui no Sport TV, certamente, o grande clássico envolvendo as 2 maiores torcidas do futebol brasileiro. Troca de passe da sua primeira paradinha nessa sexta-feira, já no sábado, daqui a pouco a gente volta, tem técnico novo do Vasco, tem notícias do Internacional, enfim, tem muito assunto ainda pra gente.